O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Jesus nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Hoje, nós veremos como aceitar a condição de aprendiz nos conduz à serenidade e harmonia. Confira agora com nosso facilitador, Alírio de Cerqueira Filho. Prosseguindo nas nossas videoaulas sobre a prática da mediunidade com Jesus, nós vamos trabalhar na noite de hoje a videoaula 7, Mediunidade com Jesus, Caminho de Aperfeiçoamento Interior. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo dos versículos 28, 29 e 30 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando Jesus faz convites muito importantes para todos nós, especialmente para o médium que deseja desenvolver a mediunidade dignificada. Quando Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos visto que estes versículos anotados por Mateus demonstram as 6 etapas do autoencontro amoroso, para que o médium possa modelar Jesus, tornando verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Nós já estudamos as 4 primeiras etapas. A primeira etapa, reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Já estudamos também a segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Estudamos também a terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. A quarta etapa, tornar-se efetivamente o aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração, estudamos na aula passada. E vamos nos ater hoje à quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. A sexta etapa nós estudaremos na nossa última aula, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Quando Jesus nos diz: encontrareis descanso para a vossa alma, essa frase pressupõe essa quinta etapa, que é encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Então, vejamos em detalhes, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Qual o significado de descanso? Seria a ausência de trabalho? Não, porque ele mesmo ensinou. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Quanto mais evoluído é o espírito, mais trabalho ele terá. Então, descanso aqui não significa ausência de trabalho. Significa o quê, então? Paz de espírito. É exatamente isso. Um estado de paz interior, de serenidade interior, que só vai acontecer se nós aceitarmos os dois convites que ele faz neste versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Então Jesus faz aqui dois convites que nós já estudamos. Vamos relembrar o jugo dele qual é? Nós já estudamos. É o jugo da lei de amor, justiça e caridade. Aprender com ele. Qual é o significado desse convite? Nos tornarmos o que dele? Aprendizes dele, Aprendizes de amor, de mansidão e de humildade de coração. Então nós vimos que existem dois aprendizados a ser feito com Jesus. Cognitivo, que é meditar, refletir sobre os seus ensinamentos, e emocional, sentir os seus ensinamentos em nossos corações. Por isso ele diz: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E aí, o que acontece? A partir do momento que nós tomamos aceitamos esses dois convites, o de tomar o jugo e de nos tornarmos aprendizes de Jesus, nós encontramos o descanso, que significa serenidade de consciência, tranquilidade e paz no coração, harmonia interior para se viver em equilíbrio. Então, descanso para a alma é esse estado interior de serenidade de consciência, tranquilidade e paz no coração, harmonia interior para se viver em equilíbrio. Isso é importante na mediunidade. Somente é possível uma mediunidade dignificada com esses sentimentos no coração. Esse sentimento em que o médium vai desenvolvendo cada vez mais esses sentimentos para que realmente seja aquele instrumento em sintonia com os benfeitores espirituais, com os espíritos superiores, que estarão utilizando da sua mediunidade para poder ajudar mais e melhor. A partir do momento em que reconhecemos a nossa pequenez, que somos aprendizes da vida e nos esforçamos para aprender a superar as nossas limitações, encontramos descanso para a nossa alma. Então, só reconhecendo essa condição de aprendizes da vida, esforçando cada vez mais para aprender, superando as nossas limitações, nós encontramos essa serenidade consciencial da pessoa que está fazendo esforços para domar as suas más inclinações, fundamental no processo mediúnico. Enquanto o alívio vai ser conquistado com ajuda externa, a partir do reconhecimento de que nós mesmos causamos os nossos sofrimentos e de uma solicitação a Jesus para que Ele nos alivie, o descanso é fruto de muito esforço e dedicação, a fim de aprendermos sempre com as nossas conquistas êxito e com as conquistas aprendizado. Nós vimos que no versículo 28, Jesus fala do alívio.
E no 29, ele fala do descanso para a alma. São dois estados conscienciais diferentes. O alívio significa diminuição das dores, diminuição dos sofrimentos. O descanso significa cessação completa do sofrimento. Podemos ter até a dor expiatória, como por exemplo, nós estamos vendo na história de vida de Ivone Pereira, que a dor permanece, mas é uma dor em descanso, do descanso para a alma, da serenidade de consciência da pessoa que sabe por que passa por aquela situação dolorosa e, como sabe, vai em frente com confiança. Todos nós podemos viver dessa forma, em descanso para a nossa alma, desde que estejamos realmente nessa condição de aprendiz da vida, evoluindo tanto com as nossas conquistas êxito e com as conquistas aprendizado, como vimos no nosso encontro passado. Então, num esquema, nós estamos vendo aqui o significado de descanso para a alma, significa o comportamento consciencial. Comportamento consciencial é um processo em que nós nos comportamos no dia a dia, na vida, obedecendo a nossa consciência. E o que nós trazemos da nossa consciência? As leis divinas naturais. Então é o comportamento daquele que, ao reconhecer as leis divinas naturais, e essas leis estão na própria consciência, passa a vivenciar, passa a viver essas leis na própria vida. Precisa ser perfeito para isso? Não. O que precisa? Estar em aperfeiçoamento constante, com as suas conquistas êxito e com as suas conquistas aprendizado. O que nós precisamos para viver em comportamento consciencial é exatamente o sentimento de aprendiz. Esse comportamento consciencial gera serenidade consciencial. Na serenidade consciencial, a ausência de conflitos, não há mais autoacusações. Por que não há mais autoacusações? O que a pessoa que entra nesse comportamento consciencial se liberta totalmente? O perfeccionismo, que é fruto daquele movimento de se exigir a perfeição, que a gente chama de síndrome do pseudo-mestre. Então, a pessoa que quer ser mestre por autodecreto, quer ser perfeito sem passar pelo aperfeiçoamento que gera a perfeição. Quando a pessoa deseja isso, ela cria essa síndrome do pseudo-mestre, em que ela vive de forma conflituada. Ninguém precisa viver conflituado. O conflito é uma opção que nós criamos quando exigimos de nós uma perfeição. Qual outra forma de criar conflitos? Quando entramos no processo de dar vazão aos nossos sentimentos egóicos e não fazemos esforços para dominá-los. E aí entramos noutra situação conflituosa também, que vai gerar a desculpa. Então nós alternamos entre desculpa e culpa. Desde que nós, a partir do momento que nós assumimos a condição de aprendiz da vida, no nível do saber, do sentir e do vivenciar, nós chegamos a essa condição da serenidade consciencial, que é um convite para todos nós. É isso que Jesus chama de descanso para a alma. Chegar a essa condição de comportamento do aprendiz que aprende com seus erros e com seus acertos e vai crescendo sempre na direção da vida em abundância, como Jesus nos ensina. Então nós chegamos a essa condição fundamental
para a mediunidade dignificada. O médium que vive em conflito, ele é um candidato sério a quê? Processos de obsessão, que nós vamos ver em novembro no curso sobre mediunidade e obsessão. Então, porque o conflito de culpa favorece as matrizes obsessivas. Nós vamos ver em detalhes essa questão em novembro. Todas as vezes que nós alcançamos essa condição de serenidade consciencial, não quer dizer que nós não vamos errar, mas o erro não gera culpa. O erro vai gerar o quê? A responsabilização pelo erro, a reflexão em torno do erro para aprender com ele, buscar reparar e evitar repetir, sempre dessa maneira. Então, o conflito consciencial se transforma em alerta consciencial, a partir do sentimento de aprendiz que evolui com as suas conquistas, êxito e aprendizado. É muito importante a consciência estar sempre alerta. É a vigilância que Jesus ensina. Vigia e ora para não cair em tentação. Se a nossa consciência estiver sempre alerta, nós não entramos em conflito, seja o conflito da culpa, seja o conflito da desculpa, que depois vai gerar culpa num segundo momento. Mas sempre a consciência alerta, para que nós possamos superar gradualmente os conflitos, vivenciando a vida como aprendizes que somos. Então, sempre vigiai e orai para não cair em tentação. Manutenção da consciência desperta. É fundamental ouvir sempre a voz da consciência. Para que a mediunidade seja dignificada, é fundamental que o médium sempre esteja com a consciência alerta. Se ele estiver sempre com a consciência alerta, ele não vai precisar recear processos obsessivos, porque nós devemos jamais ter medo dos espíritos que muitas vezes nos quer gerar um processo assim. Respeito sim, mas não medo. Se ele mantiver sempre o esforço do alerta consciencial, aprendendo com seus erros, com seus acertos, com as suas conquistas, êxito e aprendizado, ele vai em frente, sempre na direção do bem. Então, diante desse convite de Jesus, o convite para tomar o jugo dele e sermos aprendizes com ele até chegar na condição do descanso para a nossa alma, nós temos 3 tipos de opções, sempre relativas à consciência, a poder escolher. Nós temos o movimento de ignorar a voz da nossa consciência, podemos ter o movimento de autoexigência de uma perfeição que não podemos ter ainda. No movimento de ignorar, a pessoa dá vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias, ignorando a própria consciência. O médium que se permite um processo como esse, ele está... esse compromisso da mediunidade, ele muito provavelmente vai continuar. Só que tipo de espíritos vão utilizar da mediunidade desse médium? Que se permite dar vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias. Espíritos vampirizadores, que utilizarão da sua mediunidade para se locupletarem energeticamente com os frutos do próprio médium. Na autoexigência, ele reprime os pensamentos subconscientes e emoções primárias, criando a pseudo-perfeição, daquele movimento de repressão. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Cria a pseudo-perfeição e aí ele se enche de culpa, porque não é possível para nós a perfeição ainda. É possível para nós o aperfeiçoamento. Ao se encher de culpa, o que acontece? Ele é candidato sério ao processo de obsessão. E o equilíbrio é o alerta consciencial.
onde ele faz esforços continuados, pacientes e perseverantes, de aperfeiçoamento, para aprender sempre com os acertos e erros, gerando a serenidade consciencial. Então, o tempo todo, fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes, de modo a aperfeiçoar-se sempre, né? Aprendendo com os acertos e com os erros. Esse é o caminho que vai produzir o descanso para a nossa alma, que todos nós desejamos. Se refletirmos e tomarmos consciência de nossa condição evolutiva, que somos aprendizes da vida até alcançar a pureza espiritual, sem exigir de nós um aperfeiçoamento abrupto, entraremos em descanso, a serenidade e harmonia geradora da vida autoconsciente. É o compromisso que todos nós temos conosco, produzir cada vez mais esse estado de uma vida autoconsciente. Imprescindível. Sem vigilância não vai haver a serenidade. Sim, constante. Porque Jesus não disse, vigie e ora de vez em quando para não cair em tentação. Vigia e ora, sempre, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Porque o assédio espiritual dos espíritos menos felizes é constante. Nós vimos pelas histórias que nós estamos trabalhando. História de Judas, de Ivone Pereira, do próprio Paulo de Tarso, que enquanto não vigiavam, entraram em processos obsessivos sérios. E a partir do momento que aprenderam a vigiar, aprenderam realmente a condição que todos devemos ter de aprendizes de Jesus, seguir em frente no caminho, apesar de todas as deficiências, todas as dificuldades que traziam. Agora nós vamos ver o caminho que Paulo de Tarso trilhou para encontrar a serenidade e a harmonia, resultantes da sua condição de aprendiz de Jesus. Vejamos então a história de Paulo de Tarso para alcançar. Nós já vimos várias partes da história de vida dele. Vamos ver um fato que aconteceu com ele, muito significativo. Esse fato significativo que praticamente gerou toda a construção do Paulo que nós conhecemos hoje. Nós vimos em nossa videoaula anterior que Saulo de Tarso, ao buscar ajuda de seu pai, é expulso de sua casa. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, na segunda parte, capítulo 3, relata que após essa visita, um fato extremamente significativo aconteceu a Saulo, registrado por ele na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Em realidade, foi um desdobramento do corpo físico. No curso que nós vamos começar, assim que terminarmos daqui a 2 semanas, nós vamos falar das várias modalidades mediúnicas. Uma delas é o desdobramento do corpo físico. Foi o fato que aconteceu com Saulo nesse dia aqui. Em 2 Coríntios, versículos 2 a 4, Saulo fala da experiência dele como se fosse uma terceira pessoa. Ele diz: conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Então aqui ele faz praticamente um resumo, uma síntese muito pequena dessa experiência significativa da vida dele, e que na época a ignorância a respeito do perispírito era muito grande. E é a doutrina espírita no século XIX que vem trazendo as noções mais profundas sobre o perispírito. Então Paulo diz aqui,
Se aqui essa experiência foi no corpo, fora do corpo, na verdade foi em corpo, só que em corpo fluídico. O corpo físico permaneceu no leito improvisado que ele havia feito, e ele, desdobrado do corpo, teve essa experiência que aconteceu na dimensão espiritual. Vejamos agora a descrição de toda essa experiência, que é muito significativa, e vamos trazê-la para o contexto da mediunidade. Com ar indiferente, tomou ele leve refeição em modesta locanda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração, antes de assentar os novos planos de vida. Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores do Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc à sua amizade, rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos. Demandara Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar as causas do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o isolamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie no oásis solitário. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Então aqui nós estamos vendo um Paulo ainda lutando por reerguer-se espiritualmente. E o sentimento que ele tem, nós já vimos que Paulo se arrependeu, enquanto que Judas se culpou, entrou no estado de remorso. E estamos vendo aqui que mesmo Paulo, já desejando servir ao Cristo, ainda experimentava esse remorso. E claro, o remorso, como é um processo de uma culpa intensa, o que vai favorecer? O que ele favorece? O processo de obsessão. Vamos ver o que acontece com ele aqui nesse momento, que ele entra nesse movimento do remorso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas. As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Então, quando ele se permitia o remorso, o que acontecia? Ele entrava no movimento de uma influência espiritual. Pesadelos dolorosos. Normalmente, os pesadelos são processos ligados a fenômenos obsessivos. E o que Paulo fazia? A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Ele nunca se deixava entregar. Ele, como um ser humano que estava num processo de autotransformação, ele trazia as dificuldades dele, mas ele não se deixava entregar às dificuldades. Esse é o grande exemplo que Paulo de Tarso
é para todos nós. Nunca se deixou entregar, apesar de toda a dificuldade humana, como nós estamos vendo, como nós vimos na semana passada, porque muitas vezes nós entramos no movimento de mitificar os espíritos e não vemos os esforços que eles fizeram, porque é mais fácil mitificar, fazer com que eles estejam distantes de nós para não fazermos os mesmos esforços que eles fizeram. Novamente em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois buscar a Jerusalém, na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, batera à porta da igreja do caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma relés hospedaria por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente e abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade, mas a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde procurava um meio de harmonizar as circunstâncias de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões, repelindo-o, o genitor lançava-o num abismo. Então vemos aqui um Paulo muito humano, depois de ter sido expulso da sua própria casa pelo pai, com todas as dificuldades desse momento. Agora começava a compreender que em reencetar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser o outro homem, enfim. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Então vemos novamente o ser humano passando por uma situação de muita dificuldade, chegando ao pranto. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Então essa é a característica marcante de Paulo. Ele, como um ser humano, como um homem, com as suas dificuldades, é natural que ele passasse pelas experiências como todos nós passamos. A questão que ele é o grande exemplo é que ele sempre recorria a Jesus. Usava da prece como um instrumento da vigilância e da oração que nós acabamos de ver, que são os dois grandes recursos para manter em serenidade consciencial. Ele usava o tempo todo e recebia sempre o amparo do alto, porque estava sempre buscando. Ele não ficava passivamente esperando as coisas acontecer, ele fazia as coisas acontecer. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz.
Tinha a impressão de que fora arrebatada uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Aqui ele começa a descrever, Emmanuel começa a descrever o seu desdobramento do corpo físico. Ele já está fora do corpo físico, numa dimensão espiritual. Por isso esse alívio, essa sensação de repouso que ele sente. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo entendimento. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas, com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mas alguns instantes viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam péplos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximaram-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Pergunta Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? O moço tarsense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Aqui Emmanuel fala dessa questão que o Paulo sente. Ao pedir, obter-se-á, é o que ensina Jesus. Todas as vezes que nós solicitarmos auxílio, nós vamos receber o auxílio. Nem sempre da forma como nós gostaríamos, porque às vezes nós pedimos para que as provações não existam nas nossas vidas, as expiações não existam. E é claro que não vão deixar de acontecer. Mas se fizermos como Paulo, pedirmos forças para superar, estivermos sempre confiantes que podemos superar as dificuldades, com certeza teremos ajuda muito semelhante a essa que Paulo teve aqui. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Então essa fala de Estevão, esse perdão de Estevão para Paulo foi muito significativo, porque aí nós estamos vendo ele ainda com sentimento de culpa, com remorso. E quando Estevão se refere para que ele não se detivesse no passado, mas que buscasse centrar o presente e o futuro, é o que todos nós somos convidados a fazer. Só Jesus foi puro. Todos nós trazemos as nossas dificuldades, as nossas experiências mal sucedidas do passado. Estamos sendo convidados a centrar no presente para um futuro melhor, construindo esse futuro a partir deste presente.
O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infinitas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os acima de tudo naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Mas compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra, calejada dos labores rudes do deserto, e falou comovidamente: Nunca nos faltará um lar, tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais dos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Aqui nós temos algumas virtudes muito importantes no desenvolvimento da mediunidade dignificada com Jesus: confiança inesgotável, fé ativa, fidelidade a Deus, paz triunfante do Cristo. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Então, o trabalho, a obediência a quem no caso? Aos nossos benfeitores espirituais, os espíritos superiores que dirigem a mediunidade dignificada com Jesus. Então, obediência e confiança são as virtudes fundamentais no desenvolvimento da mediunidade dignificada com Jesus. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota na poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Experimentando enfim do consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. E realmente Paulo faz tudo isso. Enquanto formulava estes pensamentos, recordou a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome. Mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente as influências judaizantes.
Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho: reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas, mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Então, essa lembrança aqui de Abigail serve para todos os médiuns que estão buscando a mediunidade dignificada com Jesus. Muitas vezes, no trabalho, nós queremos que as pessoas concordem conosco, esquecendo que Jesus não os teve, não teve pessoas que concordassem com ele. E a Abigail, quando ela fala aqui que os mais amados dormiam, Pedro, Tiago e João, que ele levou junto com ele para o horto, dormiram no momento que ele pediu para que ficassem em vigília. O próprio Pedro o negou por 3 vezes. Todos os outros discípulos, com exceção de João, debandaram no momento da crucificação. Então, se Jesus teve tudo isso, quem somos nós para querer algo mais? Concorda com Jesus e trabalha. A orientação de Abigail serve para todos nós, médiuns, que estamos buscando a mediunidade dignificada com Jesus. Concordar com Jesus e trabalhar. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. E exatamente isso que aconteceu. Futuramente, depois de Saulo realmente ter comprovado o seu valor, a sua fidelidade a Jesus, muitos outros se achegaram dele. Timóteo, Silas, Barnabé, Lucas, muitos outros se achegaram dele e foram companheiros de tarefa na criação das igrejas cristãs. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Essa fala de Abigail serve para todos nós que estamos trilhando esse caminho. Saulo estava enlevado, não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam de alma, em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privava-o de qualquer manifestação afetiva. Entretanto, pairava ali no espírito uma grande interrogação. Que fazer doravante para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar, praticamente sem anotação de sacrifícios? Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Então, imprescindível a doação pessoal. Nós vemos o grande exemplo de Paulo de Tarso, que se doou totalmente. O grande exemplo de Joana d'Arc, que se doou totalmente.
o grande exemplo de Ivone Pereira, que também se doou totalmente para a mediunidade dignificada com Jesus. O moço tarcense notou que Estevão, nesse ínterim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Primeira pergunta que ele faz a ela. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios divinos, dos desígnios do Cristo? Todos nós, médiuns, que estamos trabalhando pela mediunidade dignificada com Jesus, devemos fazer essa pergunta. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita na prática da nossa mediunidade dignificada com Jesus? Vejamos a resposta, que é a mesma para todos nós. Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecer-nos da virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Aqui novamente ele volta à questão do entendimento de pessoas que concordassem com ele. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço em Jesus Cristo? Novamente uma pergunta que também podemos fazer em relação à mediunidade dignificada com Jesus. Que fazer para que nós possamos realmente alcançar essa elevada expressão de esforço na mediunidade dignificada com Jesus? Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Então, trabalhar, amor, trabalho, o trabalho constante de dedicação à mediunidade com Jesus. Abigail tinha razão, era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo em cooperação com os antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Uma nova pergunta que também poderíamos fazer em relação à mediunidade. Quando nós tivermos o desânimo destruidor empanando a nossa mediunidade, que providências adotar? Espera, disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância extreme de caprichos pessoais. Esse verbo esperar, hoje existe um outro verbo mais moderno, chamado esperançar. É um verbo pouco conjugado, porque poucas pessoas conhecem que existe o verbo esperançar. Na verdade, Abigail solicita para Saulo esperança. A esperança de um futuro melhor a partir do amor e do trabalho que todos nós podemos realizar.
Ouvindo a Saulo, considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Então, a esperança aguardando o porvir, mas no trabalho ativo com Jesus, com muito amor, confiando na misericórdia, e que todos nós somos convidados a esse trabalho e que nunca vai nos faltar o amparo divino. Mas os homens, em toda parte medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão, onde a liberdade do Cristo, onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças, concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a diferença dos homens? Poderíamos perguntar também, como conciliar a mediunidade terapêutica com Jesus, a mediunidade dignificada com Jesus, com a diferença dos homens, das pessoas de modo geral, com as orientações dos espíritos superiores? Vejamos a resposta de Abigail. Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Então, o perdão é aquele sentimento que deve constar sempre da prática da mediunidade com Jesus. Porque, na maioria das vezes, os médiuns com Jesus não terão pessoas concordantes com eles. E, além disso, terão no seu caminho pessoas que estarão os caluniando, os injuriando, criando situações difíceis para que eles passem. Todos os médiuns com Jesus que nós já tivemos no século passado, nesse século, no século XIX, experimentaram situações assim. Então, o perdão é fundamental. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuava chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. Então aqui ele retorna em corpo perispiritual e se justapõe ao seu corpo físico. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular pelos poderes supremos da criação. Então aqui ele intui que havia colônias espirituais nos espaços infinitos
e que aquele vácuo, aquele céu que os antigos acreditavam que seria uma abóbada com estrelas pregadas, não existia. E que a criatura não estava abandonada, né? Havendo toda uma supervisão de espíritos benfeitores para todos nós que estamos encarnados na Terra. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel, para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitiu o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e beleza eternas. Então aqui Paulo chega a essas conclusões muito importantes e que hoje, com a mediunidade dignificada, com Jesus de muitos médiuns, particularmente Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, nós temos notícias muito claras dessas interferências dos espíritos nas nossas vidas, principalmente dos benfeitores espirituais, que nos auxiliam sempre na renovação. Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Então aqui nós vemos que Paulo nunca mais foi o mesmo depois dessa experiência. Ele renascia naquele momento para uma existência muito diversa. É claro que a experiência dele na estrada de Damasco foi muito significativa, mas esta experiência aqui foi a segunda experiência tão significativa quanto aquela anterior, um pouco menor talvez, mas que lhe trouxe nesse início de tarefa uma serenidade consciencial, uma compreensão diferente da realidade da vida. Guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações. E nesse caso, saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável que, nada obstante, merecera a compaixão do Cristo. Então ele passa a utilizar esses 4 sentimentos, essas 4 situações como seu lema: amor, trabalho, esperança e perdão. São as 4 condições fundamentais para que nós também tenhamos uma mediunidade dignificada com Jesus. A Alba pergunta, no caso aqui, Paulo está sendo orientado à questão da confiança. Qual a relação entre a confiança e a serenidade consciencial? A confiança é uma das virtudes fundamentais para chegar à serenidade consciencial. Por quê? É a confiança em si mesmo, na vida e em Deus, que vão gerar, esses 3 sentimentos geram a fé convicta. E a fé convicta é fundamental para que nós nos sintamos aprendizes da vida. Quando nós nos sentimos aprendizes da vida, nós alcançamos a condição da serenidade consciencial. Só é possível quando nós nos sentimos aprendizes da vida. Se nós desconfiamos de nós mesmos, da vida e de Deus, não é possível nos sentirmos aprendizes e, consequentemente, não é possível alcançar a condição da serenidade consciencial.
Vamos ver agora Joana d'Arc, anteriormente Judas Iscariotes, encontra serenidade e harmonia, resultante da sua condição de aprendiz. No livro Joana d'Arc, por ela mesma, a psicografia de Hermance Dufour, durante o processo instaurado pela Inquisição, vejamos um pequeno trecho do processo instaurado pela Inquisição Católica na França, depois que Joana é aprisionada pelos ingleses. Se os seus juízes a condenassem, embora você estivesse convencida de sua inocência, você acusaria a divina providência? Vejamos a pergunta, feita a ela, uma jovem de 19 anos, a plena convicção. Tem a ver com tudo isso, a partir da pergunta da Alba, tudo isso que nós colocamos agora. Não, eu pensaria que ele ainda seria misericórdia, considerando a minha indignidade. Vejamos a resposta dela. Joana d'Arc, nesta existência, não havia feito nada indigno. De onde vinha essa indignidade? Da existência como Judas Iscariotes. Então, a plena convicção. Ela não tinha, naquele momento, a lembrança de que havia sido Judas Iscariotes, mas o sentimento, a intuição, ela trazia. Você não murmuraria nada contra seus juízes? Não, acreditaria que eles são instrumentos da vontade de Deus e os perdoaria de bom grado. Vejamos o perdão que Abigail sugere a Saulo. Mesmo que eles fizessem você morrer? Sim, pois nosso Senhor, que era inocente, perdoou os seus carrascos, e sou obrigado a imitá-lo, já que lhe devo tudo e sou apenas uma pecadora. Então vejamos o interessante, a lembrança subjetiva que o Espírito traz. Deus perdoou os seus carrascos, inclusive ele próprio, Judas, naquela época. E sou obrigada a imitá-lo, já que lhe devo tudo e sou apenas uma pecadora. Alguém que devia para a própria consciência. No livro Joana d'Arc, Médium, de Leon Denis, também é uma referência muito interessante do processo de Joana d'Arc. Joana, diz o bispo, queres submeter-te à igreja? O Leon Denis faz um comentário. Terrível pergunta esta na Idade Média, e da qual depende a sorte da heroína. Por quê? Submeter a igreja, que igreja era essa? A igreja dos homens, a igreja temporal. Vejamos a resposta dela. Reporto-me a Deus em todas as coisas, responde ela, a Deus que sempre me inspirou. Então, ela não se submete àquela igreja, ela reporta-se a Deus, que a conduziu àquilo que ela fez. Aí está uma palavra bastante grave. Entre ti e Deus há a igreja. Queres sim ou não submeter-te à igreja? Aqui quem está perguntando é o bispo que estava fazendo o processo da Inquisição. Vim ao encontro do rei para a salvação da França, guiada por Deus e por seus santos espíritos. A essa igreja, a de lá do alto, me submeto com relação a tudo que tenho feito e dito. Que resposta, né? Então, a igreja lá do alto, a igreja de Jesus, a igreja real, a essa sim ela se submetia. A igreja ali temporal, ela não se submeteu, tanto é que foi queimada. Ela Sirene faz a reflexão, ela não afrontava, mas ela não conivia. Então, aquela pessoa que tem plena consciência de si, que diz sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não, com muita amorosidade.
Aí volta o bispo: assim recusa submeter-te à igreja, recusa renegar as tuas visões diabólicas? Reporto-me a Deus somente. Pelo que respeita às minhas visões, não aceito o julgamento de homem algum. Plena convicção da mediunidade dela e de que ela sim foi enviada pelos espíritos superiores para libertar a França. Vejamos agora dois pequenos textos de Ivone Pereira, que também foi um grande exemplo da pessoa que encontra a serenidade e a harmonia resultantes de sua condição de aprendiz de Jesus. Ela que havia tido todo aquele passado menos feliz, que nós já estudamos, se renova completamente pela mediunidade dignificada com Jesus. E ela, no livro A Luz do Consolador, que é um livro de artigos de Ivone Pereira, é uma compilação de vários artigos, há um artigo intitulado A Grande Doutrina dos Fortes. Nesse artigo, Ivone Pereira expressa o seu pensamento extremamente concorde com tudo que nós estamos estudando, concorde com aquilo que acabamos de estudar de Paulo. Ela diz: o estudo eficiente do Espiritismo esclarece de tal forma os aspectos gerais da vida, como a situação dos espíritas, que a ele nos dedicando devidamente, não mais surpresas nem vacilações nos chocarão em qualquer setor. Então aqui uma pessoa plenamente consciente, uma estudiosa, que deu o seu exemplo e nos conclama a fazer o mesmo, dedicando devidamente a doutrina, não mais surpresa nem vacilações. Então isso é o que ela acabou de descrever: serenidade consciencial, esse estado de descanso para a alma. Seremos espíritas preparados para os entrechoques das múltiplas facetas da existência, e saberemos que o Espiritismo e o próprio Evangelho exigem que, para servi-los, sejamos realmente fortes, capazes de enfrentar quaisquer situações difíceis, seja no ardor das próprias provações, nas lutas do trabalho em geral, ou diante das fraquezas e imperfeições dos irmãos em crença. Então aqui ela coloca, saberemos que o Espiritismo e o próprio Evangelho exigem que, para servi-lo, sejamos realmente fortes. Fortes em que sentido? Ivone Pereira fala aqui. Que força é essa? Se nós pegarmos os 4 elementos que Abigail falou para Paulo: amor, trabalho, esperança e perdão, isso gera força? Que tipo de força? A força espiritual. Lembrando de Paulo, em Filipenses, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então é essa força amorosa que, quando nós estamos trilhando o caminho da mediunidade dignificada com Jesus, nós sempre estaremos nos fortalecendo na direção do bem. Meditando sobre o Evangelho, vamos observar que, para podermos praticá-lo, deveremos, acima de tudo, ser vigorosos de ânimo, corajosos a toda prova. Os primeiros discípulos do Nazareno e os primeiros cristãos foram espíritos fortes por excelência, idealistas audazes, práticos e não místicos, caracteres de ação, porque a tarefa a realizar seria volumosa demais para os ombros de um contemplativo. Então aqui Ivone fala algumas características muito importantes: vigorosos de ânimo, corajosos, espíritos fortes, idealistas audazes, práticos. São os caracteres de ação que são válidos para os cristãos do primeiro tempo e são válidos para os cristãos espíritas de hoje, principalmente os médiuns espíritas cristãos, aqueles que desejam seguir a mediunidade dignificada com Jesus.
Com toda certeza, a Ivone Pereira é um grande exemplo de todas essas virtudes, e nós somos convidados a fazer o mesmo. Nas mesmas condições, encararemos os espíritas. Os caracteres fracos, tímidos, indecisos, demorarão a se integrarem nos embates fornecidos pelo Espiritismo. Também este é doutrina para os fortes, ou seja, para aqueles que em migrações terrenas do pretérito tanto erraram e no além-túmulo tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram uma reforma geral do próprio caráter através do Espiritismo. E com efeito, combater as próprias imperfeições diariamente, não ignorando que se eu não fizer, desonrará a própria doutrina a que se julgou filiar. Então aqui ela coloca também algumas questões importantes. Nas mesmas condições dos primeiros cristãos estão os espíritas de hoje. É claro que não é simplesmente o frequentador do centro espírita, mas todo espírita que é convidado a ser trabalhador com Jesus está diante desse compromisso de se fortalecer em Deus. Nós ainda trazemos uma fraqueza inerente à nossa própria condição do nosso passado, mas agindo conforme Paulo de Tarso nos orienta, tudo posso naquele que me fortalece, fazendo esforços como Ivone Pereira fez, de renovação completa, de uma existência eminentemente imediatamente anterior à atual, em que ela foi uma suicida e que se renova completamente e passa a ser um espírito resoluto no bem. Ela que era resoluta no mal, ela se fortalece nesse processo e segue em frente. Como ela mesma diz, aqueles que tanto erraram no pretérito e no além-túmulo tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram uma reforma geral do próprio caráter através do Espiritismo. Então ela está falando da experiência dela, que serve para todos nós que estamos trilhando esse caminho, que queremos trilhar esse caminho da mediunidade dignificada com Jesus. A Alba faz esse comentário que a Ivone Pereira está estimulando a convicção a respeito da causa espírita. Exatamente. Por quê? Se os primeiros cristãos tinham uma profunda convicção a ponto de dar a vida em prol da causa de Jesus, a vida literalmente, nós, espíritas cristãos, somos convidados a dar a vida, como nós já vimos, só que não a vida de uma hora para outra, dar a vida um dia de cada vez em prol da restauração do Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que é a grande causa do Espiritismo, reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Então nós que já falimos muito no nosso passado espiritual e que sofremos muito, tanto nas existências anteriores quanto depois de desencarnados, somos convidados a isso que Ivone fala aqui, a reforma geral do próprio caráter através do Espiritismo. Também no livro A Luz do Consolador, num artigo intitulado A Força do Exemplo, Ivone diz: o espírita sincero que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa, o espírita que, assimilando essa essência, reconheceu que precisa reformar-se, operando em si mesmo uma ressurreição de valores morais, renovando o próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as ações, a vida, enfim, esse espírita está para a vida atual como os cristãos do primeiro século estavam para a sociedade do seu tempo. Então, novamente, aqui ela faz a comparação entre nós espíritas atuais e os cristãos do primeiro século. E ela coloca aqui algumas
umas questões importantes. O espírita sincero, então não é qualquer espírita. Então o médium que está buscando a mediunidade dignificada com Jesus é sincero, ele traz em si mesmo a sinceridade de propósitos, que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa. Ele é convidado a reformar-se, a gerar uma ressurreição de valores morais. É o que Paulo fez naquele momento. Ele se sentiu revivendo, ele se sentiu novamente no caminho que iria travar para o resto de toda a sua existência. Então ele entra nesse movimento de ressurreição de valores morais, renovando o próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as ações, a vida. Todas essas questões são fundamentais para todo e qualquer espírita, mas para o médium, trilhar o caminho da mediunidade com Jesus é imprescindível. Ressurreição dos valores morais, renovação do próprio caráter, dos hábitos, dos pensamentos, das ações, enfim, da própria vida, fazendo com que ele cada vez mais reviva o Evangelho de Jesus dentro de si mesmo. Reviva o Evangelho, se tornando as cartas vivas do Evangelho, como nos ensina Paulo de Tarso. Esse é o compromisso que Ivone Pereira foi um grande exemplo para todos nós. E todos nós somos convidados a fazer o mesmo, para trabalhar em nós mesmos a mediunidade dignificada com Jesus. Essa mediunidade que é profundamente terapêutica e que nos auxilia nesse processo de autoiluminação, e ela será a grande ferramenta dignificadora das nossas vidas, desde que nós realmente façamos esforços de renovação, como Ivone Pereira fez e se tornou esse grande exemplo da mediunidade serena, da mediunidade sendo realizada no dia após dia, com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita autoconsciência. Ivone Pereira, ao escrever tudo isso, ela não estava escrevendo sobre teorias não aplicáveis. Ela estava escrevendo toda uma teoria que ela estava vivendo cada dia. Cada dia, com certeza, ela viveu ponto por ponto, colocado nesses 3 parágrafos que acabamos de ver. Então, nós concluímos a nossa etapa 5 do autoencontro amoroso. No nosso próximo encontro, nós veremos a 6ª etapa, que é essa etapa do jugo suave, do fardo leve. Fundamental também é o resultado no processo da prática constante da mediunidade terapêutica com Jesus, dessa mediunidade dignificada com Jesus. Todos nós somos convidados pelas vidas a trilhar esse caminho. Nós, semana que vem, concluímos essa primeira fase do curso de mediunidade. Já na outra semana, nós começamos as reuniões mediúnicas e as várias modalidades mediúnicas, continuando trabalhando esse conjunto, porque, na verdade, nós estamos trabalhando um curso único em 3 etapas. O curso se chama Mediunidade Terapêutica com Jesus. Temos a primeira etapa, que vamos concluir semana que vem, que é a prática da mediunidade com Jesus. Depois começamos a segunda etapa e em novembro concluímos a terceira etapa, que é a mediunidade e obsessão, em que nós vamos estudar os casos de mediunidade fracassada daqueles que não fizeram os esforços de renovação para o bem. A Zeila nos reporta, a questão de que quando Ivone fala do espírita sincero que compreendeu e assimilou a essência da doutrina,
que todos nós façamos uma reflexão, se nós nos enquadramos nessa condição e se nós estamos fazendo esforços de renovação do nosso caráter, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa vida. Se não estivermos, façamos esforços para iniciar a fazer, adquirir realmente essa sinceridade de propósitos, compreendendo e assimilando a essência da doutrina que professa. Porque a doutrina que nós professamos não é uma religião a mais, não é uma doutrina a mais para a Terra. É simplesmente a restauração do Evangelho de Jesus como Ele nos legou. É algo importantíssimo não apenas para a nossa vida, mas para a humanidade como um todo. E a mediunidade dignificada com Jesus é fundamental na propagação dessa proposta. Por isso é imprescindível que nós busquemos realmente refletir sobre tudo isso, meditar sobre todas essas questões, para que, caso não estejamos trilhando esse caminho, que nós nos esforcemos para trilhá-lo, porque é a condição para que nós possamos realmente utilizar da nossa mediunidade como um caminho de autoiluminação, um caminho de crescimento interior. Muito obrigada pela sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar e acompanhar as nossas videoaulas, acesse www.espiritizar.org. Até lá!